Muito bem, abra a tua Bíblia comigo, no nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 10. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versos de 1 a 10. O texto nos fala da cura de um coxo. Atos, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 10. Todos nós achamos? Amém? Glória a Deus. Acompanhe a leitura comigo todos. Diz assim a palavra de Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, que Tu nos edifique por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Nós vemos aqui nesse texto como que Deus usa, a vida de Pedro e João. No dia, o texto fala que eles subiram ao templo para a oração na hora nona. Era prática da igreja primitiva orar, Eles sempre estavam buscando a Deus. E nesse horário, nesse período, a hora nona seria às 3 horas da tarde, esses dois servos de Deus estavam indo ao templo para orar. E quando ali eles chegaram, encontraram um homem coxo, que estava ali pedindo esmola. E a gente então percebe aqui, podemos ver, quando lemos o relato, que Deus usou Pedro e João para operar na vida daquele homem um grande milagre. Um milagre tremendo aconteceu naquele dia, a ponto de que, no versículo de número 9 e 10, todo o povo olhou para aquele homem e viu aquele homem andando, aquele homem louvando a Deus, saltitando. Diz ainda o verso 10 que eles reconheceram que aquele homem era o mesmo homem que estava ali, com certeza, há muitos anos, há muito tempo, pedindo esmola. Esse homem que até então não podia andar, não podia se movimentar, ele precisava de pessoas para levá-lo até a porta do templo, para que ali ele pudesse então pedir esmola. Agora esse homem estava saltando, esse homem estava andando, esse homem estava louvando a Deus, e as pessoas, quando olharam para ele, diz o texto, que eles se encheram de admiração e assombro pelo que havia acontecido, porque o milagre, ele causa isso nas pessoas, causa nas pessoas assombro, admiração, porque o milagre é algo sobrenatural. Milagre é alguma coisa que somente Deus pode fazer, somente Deus pode realizar. E eu quero nessa noite então falar sobre milagre. Eu quero nessa noite pensar com você a partir desse texto acerca de milagres que Deus quer operar na minha vida, na tua vida.
Talvez você que entrou aqui nessa noite necessita de um milagre. Talvez você nessa noite veio aqui à procura de algo, de Deus, algo que certamente você sabe que foge ao seu controle, né? Que muitas vezes nós não conseguimos fazer, realizar, aí então nós precisamos de um milagre. Porque o que é um milagre? O que é um milagre? O milagre, como nós conhecemos, né, é de origem latina essa palavra. O termo milagre vem de uma palavra latina que é miraculum, e significa algo admirável, algo espantoso, exatamente como aconteceu naquele dia. As pessoas ficaram admiradas, elas ficaram assombradas, porque viram acontecer um milagre. Então essa palavra significa algo admirável, algo espantoso, algo extraordinário. Na nossa língua, na língua portuguesa, o sentido da palavra é ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, maravilhas, sinais e prodígios, grandezas e grandes obras improváveis ou visivelmente impossível. É algo sobrenatural. É algo que vem de cima. Eu costumo dizer, defino o milagre como aquilo que o homem não pode fazer. Porque aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu realizo não é milagre. Milagre é exatamente alguma coisa que eu não posso fazer, que extrapola as minhas condições humanas, as minhas limitações. E às vezes nós nos vemos em determinadas situações limitados. Nós nos vemos muitas vezes em situações onde nós não podemos fazer nada, nós não podemos mudar a circunstância, nós não podemos mudar a situação. Aí é onde Deus entra em ação. É aí onde Deus age. Interessante pensar também na palavra milagre ou em milagre, que para o judeu ou para os judeus, todas as manifestações de Deus, seja na natureza ou na história, eles tinham como milagres. Eles viam as ações de Deus, tanto na natureza como também na história, como algo realizado por Deus. Por isso eles consideravam tudo aquilo que Deus fazia como milagre, como maravilha. Isso está lá no Salmo de número 77, o Salmo 77, o verso de 11 a 14, se você não quiser abrir, só escute, eu anotei aqui. Lá no Salmo 77, versos 11 a 14, está escrito assim, o salmista diz: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Olha aí, tu és o Deus que fazes maravilha. Tu és o Deus que realiza milagre. O nosso Deus é um Deus de milagres, ou o Deus dos milagres. Jó também, que passou por toda aquela situação que nós conhecemos lá no livro de Jó. O livro de Jó diz o seguinte acerca de Deus. No verso de número 9 do capítulo 5 de Jó, está escrito assim: ele, quem Deus, realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Então Deus é aquele que realiza maravilhas, maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Então, queridos, Deus, por ser um Deus de maravilha, um Deus de milagre, Ele, Deus, nesta noite tem milagres para nós. Deus tem milagre para a tua vida, Deus tem milagre para a minha vida. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei pelo que você tem orado,
Não sei pelo que você tem nas madrugadas ou na angústia, no desespero, você tem dobrado o seu joelho e pedido a Deus algo que para você é impossível. Mas você está certo em buscar em Deus o que Ele, Deus, pode fazer. Aquilo que eu e você não podemos. Então Deus tem milagre para você nesta noite, amém? Diga para o teu irmão aí que está do teu lado, irmão. Irmã, Deus tem milagre para a tua vida nessa noite. Deus tem milagres para realizar nas nossas vidas nesta noite. Deus tem um milagre para cada vida aqui nesta noite. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, o relato da cura do coxo, vai nos ensinar pelo menos 3 princípios que nós precisamos ter consciência para que assim possamos receber esse milagre que nós acabamos de dizer para o nosso irmão e para nós também. 3 princípios o texto vai nos ensinar aqui, vai nos mostrar. Que nós precisamos saber, que nós precisamos praticar na nossa vida, a fim de que o milagre de Deus aconteça em cada um de nós. Primeira coisa que o texto traz para nós aqui como verdade ou como princípio, é que nós não podemos pensar que Deus se esqueceu de nós. Ou seja, nunca pense que Deus se esqueceu de você. Não pense isso. Não deixe que isso povoe a sua mente. Dado exatamente ao tempo de espera. Talvez o milagre que você está aguardando já faz um tempo. Há muito tempo você tem orado, você tem pedido a Deus e ainda não obteve resposta. E uma vez que nós não obtemos resposta na primeira vez, ou na segunda, ou na terceira que pedimos a Deus, imaginamos, olha, Deus não se importa comigo. Deus não está interessado em me ajudar, Deus não está interessado em resolver esta minha causa. Isso não é verdade. Deus, Ele não se esquece, ou Deus não se esqueceu de você. Ele vai realizar ainda na tua vida esse milagre. Creia, acredite. Interessante que esse homem aqui do texto, diz lá o capítulo 4, verso 22, que ele tinha mais de 40 anos de idade. Era uma pessoa já adulta, tinha mais de 40 anos de idade. E diz o texto que todos os dias ele era colocado na porta do templo, parecido com aquele rapaz, aquele outro moço, que ficava lá também no tanque, de Betesda, Betesda ou Betsaída, alguns falam Betesda ou Betsaída, aguardando, esperando o mover das águas para que ele pudesse então pular. Havia tempos, há muito tempo ele estava ali. E este homem também, diz o texto, que ele já possuía mais de 40 anos de idade, e todos os dias ele era ali colocado à porta do templo. E eu quero aqui conjecturar com vocês, porque não está no texto, mas eu quero aqui pensar com você que este homem, pela sua idade, ele certamente conheceu a Jesus, ou pelo menos ouviu falar de Jesus no templo, já que era o local onde ele ficava constantemente, todos os dias ele era levado ali. Jesus, antes de morrer, ressuscitar e voltar para junto do Pai, porque aqui, quando acontece esse fato, Jesus já estava glorificado, ele já tinha ido à cruz, padecido, crucificado na cruz, depois colocado no túmulo e ressuscitado. Então ele já havia ressuscitado. Mas nesse tempo, pela idade desse moço, certamente ele viu Jesus, já que ele ficava no templo. E era um lugar que Jesus sempre ia. Era um lugar onde Jesus sempre estava para pregar, para ensinar. E ele, como um bom judeu, Jesus era judeu, e uma prática do judeu era exatamente esta, se ele morava em Jerusalém ou nas cidades vizinhas, eles frequentavam o templo, eles estavam sempre no templo, e esse homem estava à porta do templo. Então certamente ele, se não viu Jesus, conheceu Jesus, certamente ele sabia quem era Jesus.
E quando os discípulos, Pedro, né, disse para ele, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos nós lhe damos em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Quando ele citou o nome de Jesus, Jesus o Nazareno, este moço, ele imediatamente se lembrou quem era Jesus. E certamente passou na sua cabeça um filme do tempo, quando Jesus estava ali em Jerusalém e ia ao templo, passava por ele, quem sabe, ele ali à porta do templo, Jesus passava por aquele homem com frequência, quando entrava no templo. E este homem, por diversas vezes ali, certamente presenciou curas de pessoas enfermas, como ele, coxos, paralíticos, cegos, porque eram essas pessoas que Jesus curava ali no templo. E ele certamente ali, olhando, vendo tudo aquilo, né? Muitas vezes, pessoas doentes ali sendo curadas, e ele, quando via Jesus, ele se enchia de esperança, dizendo, hoje é o meu dia, hoje o meu dia chegou, Jesus vai me curar hoje. Mas infelizmente, isso não aconteceu, né? E a vez daquele homem nunca chegava. Ele imaginava, né? Por que será que eu não recebi de Jesus a cura? Por que Jesus não me curou? Será que Jesus não me viu? Será que Jesus não se importou comigo? Será que Jesus me esqueceu aqui? Conjecturando, né? Não está escrito no texto. Ele pensava. Mas será que Jesus havia se esquecido dele? Certamente que não, porque Jesus, ele não se esquece de nós. Mas o que aconteceu então, pastor, para aquele moço não ter sido curado quando Jesus andou aqui pela terra, esteve no templo várias vezes? Exatamente porque ainda não havia chegado o tempo de Deus agir na vida daquele coxo. Não era ainda a sua hora ainda não havia chegado. Como muitas vezes a nossa vida também, às vezes nós nos angustiamos com os nossos problemas, com as nossas enfermidades, com uma série de situações que nós não temos controle, e nós precisamos então de um milagre. Imaginamos por que Deus não agiu, porque Deus não está agindo na minha vida. Será que Deus esqueceu de mim? Não, Ele não se esqueceu de você. Mas por que Ele não me cura? Por que Ele não resolve esse meu problema? Porque ainda não chegou a hora. E a hora, ela vai chegar. Silêncio de Deus. Às vezes nós oramos e não obtemos resposta. Deus se cala em meio à minha oração, mas o silêncio de Deus também é uma resposta para nós. O silêncio de Deus não é nem um sim e nem um não. O silêncio de Deus significa espere, aguarde, tenha paciência. E assim então aquele homem ficou. Ele continuou sendo levado para o templo, para aquela porta chamada Formosa, e ali ele ficava. Mas o seu dia chegou. Um belo dia, subiram ao templo, como o texto aqui traz para nós, no verso de número 1, Pedro e João para orar. E ele, como de costume, estava ali, né? Ele estava ali, e pela sua condição de não poder trabalhar, ele pedia esmola para sobreviver. E quando ele viu aqueles dois homens, ele não imaginava que o seu dia havia chegado, que era naquele dia que ele seria curado. E quando ele, né, como de costume, vê Pedro e João entrando no templo, ele pede àqueles homens uma esmola. Mas Deus tinha muito mais do que uma esmola para lhe dar naquele dia. Jesus tinha um milagre. Porque o dia do milagre daquele coxo havia chegado. E talvez nessa noite o seu dia, o dia do seu milagre chegou. Quem sabe é nessa noite que Deus vai operar na tua vida aquilo que tanto você tem pedido, aquilo que tanto você tem orado a Deus. Amém? Então isso é muito interessante, né? Então Pedro e João, chegou o dia que eles foram ao templo, e quando eles olharam para aquele homem, para aquele coxo, eles disseram: olha para nós, porque o dia do seu milagre chegou. Quando ele diz olha para nós, né?
E ele então, olhando, esperando receber alguma coisa, eles disseram: olha, nós não temos dinheiro para te dar, mas nós temos algo que você não tem, que nós temos. Nós temos algo que você precisa. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E o milagre aconteceu. Amém? Então essa é a primeira coisa. Não pense você, nunca pense que Deus se esqueceu de você, não. A sua hora vai chegar, em nome de Jesus. Segunda coisa, também aprendemos com esta passagem, que nunca devemos esperar pouco de Deus. Nunca devemos esperar pouco de Deus. Porque o que Deus tem para nós é muito. Né? Se você estiver precisando de um milagre de Deus em sua vida, de uma intervenção de Deus na sua vida, lembre-se de esperar grandes coisas de Deus. Porque Deus é grande, Deus ele é poderoso. Veja que esse homem, quando ali estava, ele pedia esmola a todos, e quando ele viu Pedro e João, ele novamente pediu uma esmola. O que ele queria era simplesmente isto: um dinheiro para comer, para se alimentar, para sobreviver. Era claro que lá no íntimo do seu ser, do seu coração, ele queria andar, mas ele não imaginava que isso poderia ser possível. E ele então estava satisfeito apenas que aqueles dois homens revestidos do Espírito Santo de Deus, porque nos lembramos aqui, há poucos dias aconteceu o derramamento do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus, e eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Por isso que eles foram usados, na verdade, eles apenas foram ferramentas nas mãos de Deus para abençoar aquele homem, para operar o milagre de Deus na vida daquele homem. Como também cada um de nós. Deus ele quer usar também hoje a minha vida e a sua vida, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós tivermos uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus, você pode sim ser um instrumento de Deus, uma ferramenta de Deus para levar milagres de Deus às pessoas que estão à sua volta. Você receber um milagre na sua vida e ser também um instrumento de Deus para operar milagres na vida de outras pessoas. Como foi naquele dia, Pedro e João, eles foram instrumento de Deus. Estavam ali, eles tinham o poder de Deus em suas vidas, mas aquele homem, ele não esperava, ele não imaginava, ele não pensou que seria aquele dia, o dia do seu milagre, da sua cura, e ele simplesmente pede a Pedro e João uma esmola. Mas o que Deus tinha para aquele homem? Ele não imaginava. Deus tinha para aquele homem um grande milagre. Deus tinha para aquele homem uma grande bênção. Deus tinha para aquele homem naquele dia, enquanto ele estendia a sua mão para receber umas moedinhas, um dinheiro, Deus tinha para ele um milagre. Deus tinha para ele algo grande, algo extraordinário. Às vezes estamos como este coxo, esperando pouca coisa de Deus, enquanto Deus tem algo grande para nos dar. Nós não podemos esperar o pouco de Deus, porque Deus nunca tem pouca coisa para nos dar. Deus tem muita coisa para nos dar. E não só muita coisa, mas Deus tem o melhor. Deus sempre dá o melhor para os seus filhos. Deus sempre dá o melhor para aqueles que o amam. Aquilo que a Bíblia fala para nós lá em Coríntios, né? Que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, nós não imaginamos. Nós não temos noção daquilo que Deus está preparando para você. E quem sabe nessa noite Ele vai te dar, Ele vai te entregar. Ele vai colocar nas suas mãos, amém? Abra a tua mão assim e diga: Senhor, coloca na minha mão o meu milagre. Eu quero receber nessa noite o meu milagre. Eu quero receber nessa noite aquilo que eu não estou pensando, aquilo que eu não estou imaginando, aquilo que eu não estou sentindo no meu coração, mas eu sei que Tu tens para mim.
me dá. Fecha a tua mão agora. Em nome de Jesus. Amém? Por isso é que nós precisamos, se precisamos de um milagre de Deus, de uma intervenção de Deus, vamos ter uma grande expectativa. Na verdade, quando nós saímos da nossa casa para vir à casa do Senhor, nós temos que vir com uma expectativa de que, olha, eu vou ser abençoado, eu vou sentir a presença de Deus. O culto desta noite vai ser maravilhoso. Tem até um louvor que fala isso, né? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Quem conhece esse louvor? Eu tenho que sair da minha casa com essa expectativa do melhor de Deus. Vai acontecer milagre hoje na igreja. Deus nessa noite vai tocar o meu coração, Deus vai tocar vidas, vai acontecer salvação, vai acontecer libertação, vai acontecer cura. Eu tenho que vir para a casa de Deus nessa expectativa. E às vezes nós não viemos, chegamos assim, vamos lá para ver, quem sabe acontece alguma coisa. Não. Venha crendo, venha sabendo que Deus pode operar maravilha. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 3, verso 20 e 21, eu anotei aqui se você quiser abrir a tua Bíblia, senão só escute, diz lá o texto: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso que nós temos que esperar muito de Deus. Não espere pouco. Não queira uma esmola. Busque a bênção de Deus. Busque a bênção de Deus, porque Deus tem bênção para dar à sua vida. Amém? Aquilo que você imagina, aquilo que você sonha, imagine que esse sonho ainda é pouco. Deus quer ampliar a sua visão. Deus quer alargar você. Deus quer que você tenha sonhos grandes. Ah, pastor, mas isso é presunção? Não. Isso é direito nosso como filhos de Deus. O pai tem o melhor para o filho. Pode ter certeza, se você é pai, talvez você não tenha condição de dar o melhor. Aquilo que você, de melhor poderia dar. Eu não tenho como dar o que é de melhor para o meu filho, mas você gostaria de dar. Sim ou não? Quem é pai aqui? Com certeza. E nas suas condições você dá o melhor. O pai sempre pensa assim em relação ao filho. Se nós, finitos, seres humanos, falhos, pecadores, temos esse olhar, essa visão, essa disposição, imaginemos o nosso Deus, que é o nosso Pai. Então Ele tem o melhor para você, em nome de Jesus. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui dentro desse texto ainda, é que nós nunca devemos deixar de dar o passo da fé. A fé ela é necessária. A fé é importante nas nossas vidas para que nós alcancemos as bênçãos que Deus tem para nós. Na verdade, elas já existem. Deus ele não vai realizar, Deus não vai fazer, Ele já fez. Já está tudo pronto, aquilo que você precisa está tudo pronto. E no mundo espiritual, nas regiões celestiais, a Bíblia diz que Deus já nos tem abençoado. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. No mundo espiritual, a tua bênção, ela já existe. Mas como que nós trazemos ela para o mundo físico? Como que nós concretizamos esta bênção que já é nossa no mundo espiritual? Como que eu trago essa bênção à existência? Como que eu faço com que essa bênção se torne concreta, visível e palpável? É pela fé, é mediante a minha fé. A fé traz à existência aquilo que não existe. Existe aqui, diante de nós, dos nossos olhos, porque no mundo espiritual, tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós já está pronto, já está preparado. E é por isso que eu preciso, para que o milagre se concretize na minha vida, eu preciso dar o passo da fé. Preciso agir por fé.
Veja que esse homem ele só foi curado quando ele resolveu agir com fé. O que despertou, o que acionou o gatilho da fé no coração, na mente desse homem? Foi exatamente Pedro e João, Pedro especificamente dizer, né, eu não tenho ouro nem prata, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Quando ele ouviu esse nome, pá. A minha tradução não fala, mas certamente para que Pedro pegasse na sua mão e o ajudasse a levantar, ele certamente estendeu a mão em direção a ele. Né? Na verdade, a mão já estava estendida, pedindo esmola. E essa mão que permaneceu estendida, uma vez que ele ouviu o nome de Jesus Cristo Nazareno, porque Jesus era conhecido assim, o Nazareno, Jesus de Nazaré, o Nazareno. Quando ele ouviu esse nome, ou talvez ele se lembrou de situações onde ele vivenciou colegas seus, né, que eram também coxos, paralíticos, andando, brotou no coração dele a fé. Né? E o seu ato de se levantar, se colocar de pé, foi o seu passo, a sua atitude, que culminou na cura, porque ele poderia, naquela situação, naquela condição, com certeza era de nascença, a sua doença, a sua enfermidade, ele era paralítico, ele era coxo de nascença, nunca havia andado, e quando aquele homem falou, levantem, anda, como é que vocês pedem isso para mim? Ele poderia indagar, né? Como é que vocês pedem para que eu ande, se eu não posso andar? Se eu sou coxo? Mas não, o texto fala que ele simplesmente se apoiou na mão de Pedro e de João e se pôs de pé, e se colocou de pé. Quando a mão de Pedro tocou a mão do homem doente, seus músculos e artelhos foram restaurados, né? E o milagre aconteceu por uma atitude daquele homem de crer que Jesus poderia curá-lo, que Jesus poderia mudar a sua realidade, a sua vida. Assim também é com cada um de nós, queridos. Nós precisamos crer no poder de Deus. Nós precisamos crer que Deus tem o poder para operar maravilhas na nossa vida. Amém? Como aquele homem. E o milagre, então, sempre é precedido por um passo de fé. Nós não vemos na Bíblia pessoas sendo curadas sem manifestar a fé. Todos que foram curados foi porque no momento que foram desafiados, eles creram ou eles agiram. Eu chamo isso de a obediência da fé. A minha fé precisa ser obediente. Não basta apenas eu dizer eu creio, eu acredito, eu sei. A minha fé precisa ser posta em ação. Na obediência. Esse homem, quando foi ordenado a levantar, ele se levantou. É a obediência da fé. A sua fé, a minha fé precisa ser obediente para que o milagre aconteça. Amém? Então a Bíblia revela isso em várias passagens. Por exemplo, Naamã, já preguei sobre Naamã aqui, né? Naamã, por exemplo, precisou ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes nele. Está lá escrito, 2 Reis, capítulo 5, verso 14, assim. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Ele mergulhou 7 vezes, porque o profeta disse que era para ele agir desta forma. Ele obedeceu, ele creu na palavra. E ele agiu de conformidade com aquela palavra. Por isso que ele foi limpo, por isso que ele foi curado. Né? Naamã, que era leproso. Outro exemplo é o cego de nascença, lá de João, no capítulo 9, versos 6 e 7, que Jesus curou. E olha como que Jesus fez com esse cego aqui. Lá diz assim, o verso 6 e 7 de João, capítulo 9. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, e lavou-se, e voltou vendo.
Então não foi só o fato de Jesus ter pegado terra, cuspido na terra, feito uma massa, né, e ter passado nos olhos daquele cego que o curou. Não foi isso. O que o curou foi que ele, uma vez que recebeu, né, a orientação de Jesus, ou a ordem de Jesus de ir se lavar no tanque de Siloé, e ele foi. E quando ele foi e se lavou, o texto disse, aconteceu o milagre. Então a fé, ela é essencial, ela é necessária para que o milagre aconteça na nossa vida, amém? E por último, outro exemplo que nós temos na Bíblia é a viúva de Serepta, que Deus mandou Elias ir à sua casa, porque ela iria alimentá-lo, mas aquela mulher era pobre, e quando Elias chega naquela casa, ele vê aquela mulher estava preparando a sua última refeição, e o profeta dá uma ordem para a mulher, veja lá, 1 Reis capítulo 17, verso 13 a 16, está escrito assim, Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui, depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Olha a obediência novamente aí. Olha a fé dessa mulher posta em prática. Se ela duvidasse, ela ia dizer assim, não, meu Senhor, o alimento só dá para mim e para o meu filho. Mas uma vez que o profeta disse e declarou na vida dela, se você assim agir, não vai faltar comida na tua panela. Ela creu. E ela agiu como o profeta havia dito. E continua o texto. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram Elias, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então veja como que é importante a fé. O milagre é sempre precedido por um passo de fé. É outra coisa que nós aprendemos aqui no texto da cura de um coxo. Sempre há um passo de fé precedendo um milagre. Então que nesta noite nós possamos também, uma vez que nós somos ministrados por esta palavra, uma vez que nós estamos aqui com o nosso coração desejoso de um milagre, precisando, necessitando de um milagre, acreditemos que o Senhor pode fazer hoje, na tua vida, na minha vida, na nossa vida, esse milagre. Amém? Concluindo, não nos esqueçamos, aliás, não pensemos que Deus se esqueceu de nós. Deus, Ele quer fazer hoje grandes coisas nas nossas vidas. E também, o seu milagre hoje, ele chegou. Então dê um passo. Como fez o coxo, o homem coxo aqui, estendamos a nossa mão. Estendamos a nossa mão como nós fizemos aqui. E tomemos posse daquilo que o Senhor nessa noite, Ele quer fazer, Ele quer realizar. Mas uma coisa que eu quero aqui ainda chamar a atenção da igreja, é que o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, sabe qual é? Será que o maior milagre é a cura? Será que o maior milagre é a solução dos problemas sem solução? Não. O maior milagre que Deus pode operar na minha vida é a salvação. É a salvação. E Deus, Ele também quer fazer isso. Mas para isso também é necessário dar um passo de fé. Porque só é salvo aquele que crê em Cristo Jesus, o Nazareno. Só é salvo aquele que recebe a Jesus pela fé no seu coração. A Bíblia fala assim, que pela graça sois salvos mediante a fé. A fé em quem?
nesse Jesus de Nazaré. E se você nessa noite que não é salvo, você que nessa noite precisa também desse milagre na sua vida, você que nessa noite precisa receber o perdão de Deus sobre os seus pecados, você que nessa noite quer mudança na sua vida, quer mudar de vida, quer ser nova criatura, novo homem, nova mulher, nova pessoa, você precisa crer que Jesus pode realizar esse milagre na sua vida. A conversão, a mudança de vida é o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem. Porque ninguém muda outro homem, cadeia não muda ninguém. Vamos colocar lá, vamos prender essa pessoa que lá ele vai consertar. Não conserta não. Um homem não tem poder para mudar um homem, nem ele mesmo tem poder de mudar a sua própria vida. Quem muda, quem nos muda é Deus. Deus pode fazer esse milagre. E quem sabe nessa noite nós temos aqui pessoas que estão necessitadas desse milagre. Eu quero convidar você então nesse momento a se colocar de pé. Enquanto o louvor sobe aqui, o louvor se prepara. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E que você tomasse posse nesta noite desta palavra. Que você nessa noite recebesse essa ministração da parte de Deus para a tua vida. Que você nessa noite creia, que você nessa noite acredite que o Senhor está atento ao seu clamor, à sua petição, à sua oração, às suas necessidades. Que Ele está aqui nesta noite, Ele está no templo. Aquele homem estava no lugar certo, ele estava no templo, não estava dentro do templo, porque ele não podia, dada a sua enfermidade. Pessoas enfermas, doentes, ou pessoas que tinham alguma deformação, elas não podiam entrar no templo, elas ficavam na porta, elas ficavam no átrio. Esse homem estava nessa condição. E quão alegre e feliz ele ficou quando curado, ele podia agora entrar no templo. Por isso que ele entrou no templo, quando ele viu que ele estava curado. Imaginemos aquele homem há muitos anos ali, só desejando entrar no templo, mas aquele dia depois de curado, ele entrou no templo e ele adorou a Deus, ele cantou porque ele havia sido tocado, ele havia sido abençoado, como você nessa noite está no templo. E Deus assim, e Jesus, que ia frequentemente no templo, hoje ele está aqui também no templo, para operar nas nossas vidas esse milagre.